525. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reis deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou, que está à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Esse glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e em santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irá cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Amém. Bendito é o nome do nosso Deus, aleluia. Quem crê que Ele está voltando, meus irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 1, versículo de número 1. Nós hoje vamos fazer um resumo de duas lições da nossa escola bíblica que começamos nesse trimestre. Nós começamos
há 3 domingos atrás. E terça-feira nós tivemos a aula de número 3. Toda terça-feira agora nós estamos dando a escola bíblica aqui na igreja. Começamos essa terça, próxima terça, lição de número 4. E hoje nós vamos fazer um resumo da lição de número 1 e número 2. Por que eu vou usar como base para a leitura bíblica a lição de número 2? Porque toda essa lição, irmãos, ela vai falar de despertamento espiritual, princípios divinos para um tempo de crise. E toda essa lição ela usa como base todo o acontecimento que aconteceu no período do cativeiro babilônico, que compreende ali 70 anos, desde a saída para o regresso a Jerusalém. Então nós vamos fazer esse resumo dessa lição, para nós podermos ficar com a nossa lição bíblica em dias. E a partir de terça-feira, todos nós vamos seguir normalmente na lição de número 4. Eu vou pedir para o Marquinhos aí colocar a leitura bíblica. Nós vamos fazer essa leitura bíblica aqui, embora tenha da revista, mas essa daqui é bem melhor, tá bom? Então vamos lá. Esdras capítulo 1, versículo de número 1. Esdras capítulo 1, versículo de número 1. Pastor, eu não tenho Bíblia, eu não trouxe minha Bíblia, vou me juntar aqui com o irmão para ler com ele. Não, você não vai fazer isso, você vai acompanhar a leitura por aqui, tá certo? Tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Esdras capítulo 1, versículo de número 1. Nos diz assim o texto sagrado: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Versículo 2, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, fora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Agora vamos para Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo de número 1,
leremos até o versículo de número 3, que nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e perguntei acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Amém, meus irmãos? Vamos orar, fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Eu quero chamar para estar orando por nós nessa noite, auxiliar Francisco, orando por nós nessa noite, no nome de Jesus. Vem cá, meu irmão. Louvado seja Deus. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai maravilhoso, estamos aqui, meu Pai, mais uma vez reunidos na Tua presença, para ouvir, meu Deus, da Tua palavra. Vem nessa noite clarear nossa mente, nos dar entendimento da Tua palavra, Pai querido. Meu Deus, vem nessa noite, Senhor, nos abençoar, meu Pai. Abençoe esse culto dessa noite. Usa o Teu Filho nessa noite, meu Deus, através da Tua palavra, aos nossos corações, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bênção do céu, nós vamos louvar ao Senhor nessa noite. Eu quero agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quero convidar o Miqueias para me ajudar aqui, porque só misericórdia minha garganta. Amém. Ixi. Louvado seja o Senhor. Que a igreja possa louvar o Senhor nessa noite, juntamente com o grupo Caris, né? Vamos louvar o Senhor nessa noite, agradecendo por essa oportunidade. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita.
poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Teu, o poder é teu, e a glória é tua. É a glória para sempre. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade. Importante salutar para os nossos dias. O Marquinhos aí, o rapaz do slide, coloca aí. A Marquinhos vai colocar, irmãos, a revista para nós irmos seguindo os pontos. Vou falar algumas coisas, é claro que não estão aqui na lição, mas é um tema fundamental para os nossos dias. Despertamento espiritual. Diga comigo nessa noite, despertamento espiritual. Se os obreiros quiserem se sentar ali para ficar melhor a observação, tá certo? Vocês podem ficar à vontade. É um tema que nós tratamos e às vezes falamos de maneira muito superficial. Falamos às vezes de maneira muito aquém da importância que é o despertamento espiritual na vida do cristão. Esse assunto é tão importante e tão fundamental que ele é abordado no Antigo Testamento como ele é abordado no Novo Testamento. As 7 igrejas que estão na Ásia, por exemplo, todas elas são chamadas a um despertamento espiritual e a um contínuo avivamento. Esse despertamento ele é tão fundamental, principalmente em tempos de crise, que o profeta Abacuque, na sua oração, ele diz: ouvi, Senhor, as tuas palavras e temi, aviva a tua obra no meio dos anos. Por quê? Porque o despertamento espiritual, o avivamento na vida do crente, é o que faz ele estar se movimentando, estar empolgado a fazer a vontade de Deus. Já percebeu quando nós estamos desanimados, desmotivados, a nossa fé esfria, o nosso coração se desanima, se desmotiva, nós não temos mais vontade de ir à igreja, de servir a Deus? Por que isso, pastor? Porque o despertamento, ele vai diminuindo, o avivamento, ele vai diminuindo. Se ele não estiver em constante manutenção, a nossa fé ela vai arruinando e parando, até o ponto de nós não termos mais nenhuma força, até o ponto de nós não termos mais nenhuma motivação, até o ponto de nós não compreendermos mais o que é que Deus tem preparado para as nossas vidas. A ideia de despertamento passa muito pela ideia de iluminação, passa muito pela ideia do derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E para que você entenda o que eu estou falando, como isso é perigoso, a falta do despertamento, a falta do avivamento, eu vou pedir para o Marquinhos colocar aí, Hebreus capítulo de número 6. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo de número 6.
versículo de número 1. Hebreus capítulo 6, versículo de número 1. Aí, pronto. Deixa eu só confirmar aqui. Hebreus. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 6, versículo 4, Marquinhos, desculpa, versículo 4. Porque olha o que é que ele diz aqui, irmãos, acerca desse despertamento e dessa continuidade. Ele diz assim, ó: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes de quem, irmãos? Todos de quem? Do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Está falando da eternidade. É impossível para esses que provaram, foram iluminados, participaram do Espírito Santo, provaram da boa palavra, provaram as virtudes do século futuro e caíram. Olha aí, passa aí. Sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem a um vitupério. Que é isso, pastor, que o senhor está falando? Eu estou falando, meus irmãos, que nós que recebemos o despertamento espiritual sobre as nossas vidas, nós que tivemos as vendas dos nossos olhos tirados, nós que experimentamos a liberdade espiritual em Cristo Jesus, nós devemos manter a nossa espiritualidade em Deus, nós devemos manter o nosso foco olhando diretamente para Deus, para que não caiamos e percamos tudo aquilo que o Senhor concedeu sobre as nossas vidas. Ah, pastor, eu não posso perder nada disso, pastor. Deus, Ele amou. Deus, Ele trabalha para que eu não me distancie dEle. Deus, Ele está sempre me atraindo, sim. De fato, Deus sempre estará atraindo a sua igreja para próximo dEle. Mas nós devemos entender que temos uma responsabilidade como cristãos. A responsabilidade é de nos achegarmos a Deus e estarmos mantendo a nossa vida espiritual na presença do Senhor. Para que do contrário, meus irmãos, não venhamos cair, não venhamos tornar obsoleto em nossas vidas a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ao estudar a revista, nós vamos compreender a lição de número 1. Nós vamos entender que Daniel ora por um despertamento na nação de Israel. Daniel intercede a Deus para que o seu poder se renove no meio da sua nação. Daniel roga a Deus para que Deus perdoe os pecados da nação de Israel que estavam dentro do cativeiro. A nação foi levada para o cativeiro por causa de uma razão. Alguém pode me dizer qual foi a razão? Por causa de uma razão, a nação foi levada para o cativeiro babilônico. Qual foi a razão, pastor? Alguém sabe dizer? Pecado. A nação de Israel era uma nação pecadora. A nação de Israel era uma nação que amava se rebelar contra Deus. Desde que Davi morreu e Salomão assumiu o reinado, entrou dentro de Israel, meus irmãos, a prática da idolatria. Foi falado aqui dessa feira sobre o período mais sombrio da história de Israel, que é o período dos juízes. Vinha um juiz e libertava o povo. Aí vinha outro e fazia com que o povo entrasse em pecado, e com isso Deus trazia o castigo do povo, sobre o povo. Aí Davi reina,
Deus é exaltado, se estabelece o trono do Senhor. Vem Salomão, reconstrói o templo. Salomão se apaixona por várias mulheres, constrói templos para elas, constrói palácios para elas, permite que os judeus e os estranhos delas adentrem dentro da terra. E o resultado, meus irmãos, é que a nação de Israel vai se contaminando, vai se pervertendo, ao ponto de Deus dizer: ó, vou ter que trazer castigo sobre vocês, eu vou ter que trazer a mão pesada sobre vocês. Eu quero dizer algo aqui nessa noite, que algo que pode esfriar a nossa fé, que pode minimizar a ação de Deus sobre as nossas vidas, se chama pecado. Só há uma pessoa capaz de te levar para um cativeiro espiritual. Só há uma pessoa capaz de te levar para correntes espirituais. E não, meus irmãos, não é o diabo, nem seus demônios, e muito menos judeus ou o Espírito Santo, mas é você mesmo. A única pessoa responsável de entrar em um cativeiro espiritual é você. Ah não, pastor, Deus me colocou nesse cativeiro espiritual para testar a minha fé. Não. Deus, ele pode te provar. Deus, ele pode te testar a tua fé, mas entenda que Deus nunca vai tentar você com o mal. Deus nunca vai trazer consequências de esfriar a tua fé, de desanimar o teu coração, se não for o pecado, meu irmão, porque toda prova que vem de Deus para as nossas vidas é para nos edificar, é para nos preparar, para que nós entendamos o que Ele tem preparado para as nossas vidas. Mas não se engane, pessoas de Deus também pecam, também erram. Eu vou contar aqui um testemunho. Isso foi público. O pastor James Swagger. Pastor James Swagger, um pastor assembleiano, televangelista, um homem de Deus usado para pregar para grandes multidões. Em um certo dia, em 1990, foi pregar na Argentina, no estádio da La Bombonera. Minto, estádio monumental de Núñez, não é isso? Foi pregar no estádio monumental de Núñez. Antes dele subir no palco para pregar, ele perguntou ao rapaz que estava na organização do evento, disse assim: quantas pessoas aí para ouvir a palavra? Ele disse: dentro do estádio tem um tanto, e fora 2 tantos, para ouvir o Senhor pregando. Ele disse, na hora que ele ouviu isso, ele passou no coração dele, ele disse assim: Deus precisa de mim para evangelizar o mundo. Ele foi pregar, pregou, várias pessoas aceitaram a Jesus. Cerca de 3 meses depois desse evento, ele caiu com a secretária. E aí, quando ele foi testemunhar acerca dessa queda, meus irmãos, ele disse assim para a igreja: eu quero pedir perdão aos meus irmãos. Eu tornei mais difícil a vida dos pregadores, eu tornei mais difícil a vida dos pastores, eu escandalizei o nome do Senhor por causa do que eu fiz. Ele disse: eu não caí com aquela moça simplesmente, eu caí no dia em que eu acreditei que Deus precisava de mim. Eu caí no dia em que eu achei que eu era suficiente para Deus. E eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite, meus irmãos: nós nunca seremos o suficiente, nós nunca seremos especiais demais para Deus, nós nunca seremos o centro da vontade de Deus, nós nunca seremos o queridinho de Deus. É Deus que precisa ser o centro na nossa vida, é Deus quem precisa ser o suficiente nas nossas vidas, é Deus quem precisa agir sobre as nossas vidas, meus irmãos. Nós precisamos tomar cuidado para que nós mesmos não sejamos para nós pedra de tropeço. Daniel ora, e a lição de número 1 vai tratar sobre isso, clamando a Deus por um despertamento e pedindo a Deus para que perdoe o pecado do povo. Entramos na lição de número 2, e a lição de número 2 fala de como Deus atende
atende a oração de Daniel. Olha que coisa magnífica, meus irmãos. Daniel ora e Deus atende. Daniel ora por um avivamento e Deus atende, derramando um despertamento sobre a sua nação. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. Coloca aí a lição em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite, meus irmãos. Deus só fará alguma coisa. Deus só irá restaurar as nossas vidas. Deus só irá mover a sua mão sobre a sua igreja se nós clamarmos a Deus. Se não clamarmos, Deus não fará. Deus não fará. Olha o que é que Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á. Batei, não é assim? Pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. Buscai e achareis, porque todo aquele que pede, alcança. Todo aquele que busca, acha. Deus só vai fazer alguma coisa em nossas vidas se nós estivermos prontos a pagar o preço. Se nós estivermos dispostos a se derramar. Daniel ora e Deus move a sua mão sobre a nação. O que é que você tem pedido a Deus? O que é que você tem clamado ao Senhor? Hoje eu ouvi uma palavra, meus irmãos, de um pastor. Eu achei algo muito interessante que ele disse. É algo de entendimento nosso. Mas de vez em quando nós precisamos ouvir isso renovado em nossos corações. Às vezes nós estamos tão ansiosos, pedindo a Deus alguma coisa. E Deus está dizendo para nós não. E Ele falou algo a salutar para nós nessa noite. E muitas das vezes nós vamos ouvir mais não de Deus do que sim. A gente vai chegar lá e vai dizer: Senhor, me dá isso. E Deus vai dizer: não, me dá isso não, me dá aquilo não, me dá esse negócio aqui não. Aí tem coisa que a gente nem pediu a Deus, tem coisa que a gente nem clamou ao Senhor, e Deus vai derramar sobre as nossas vidas. Porque Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele tem preparado o melhor para a sua igreja. Quem crê nessa palavra pode levantar a sua mão e dar glória para Jesus, porque Deus tem preparado o melhor para você. Cadê o tecladista aí, santo, em nome de Jesus? Glória a Deus. Daniel ora e Deus o manda o avivamento. O ponto 1 diz assim, coloca aí, Marquinhos, ponto 1. Do 2, está lá 3, né? Falta no 2 aí. Pronto, está aí. O ponto 1 diz assim: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Vem do próprio Deus. Você pode dizer isso nessa noite: o despertamento espiritual vem de Deus. Não vem de nós mesmos. Não vem porque merecemos. Não vem porque fizemos a cartilha direitinho, seguindo tudo que nos manda a fazer. Não. É a vontade de Deus para nós. Não é a nossa própria vontade, não é o nosso próprio querer, não. É claro que devemos cumprir a nossa responsabilidade, então Deus nos atenderá, mas precisamos entender que esse despertamento espiritual não é algo emotivo, não é algo emocional. Deus nunca irá trabalhar por meio da emoção. Deus sempre trabalha pela razão da sua palavra. Deus, Ele não se move pela emoção humana. Deus, Ele se move pelo poder do seu Santo Espírito sobre a sua igreja. Aleluia, Jesus. O despertamento espiritual emana de Deus. Daniel ora: Senhor, desperta teu povo. E no capítulo 1 de Esdras, versículo de número 1, começa dizendo que no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor a Ciro. Deus desperta um homem que não o servia. Deus desperta um homem que não era seu, que não estava entre a nação de Israel, mas é Deus quem desperta, e Deus nos desperta com um propósito específico.
Eu quero te dizer algo nessa noite: Deus irá te despertar com um propósito. Deus sempre irá levantar alguém com um objetivo específico. Levante a sua mão nessa noite, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus, Ele quer te levantar. Deus, Ele quer te despertar para te usar com um propósito específico, a fim de que através de você o nome dEle seja glorificado. Quem quer ser usado por Deus aqui, meu irmão? Quem quer ser usado por Deus aqui? Quem quer ser usado por Deus, levante a sua mão, abra a sua boca e adore o nome do Senhor. Será que você tem orado: Senhor, me usa? Será que você tem usado: Senhor, me usa? Senhor, me usa? Deus, Ele sempre levanta pessoas com propósitos. Deus sempre levanta pessoas com a intenção de usá-las de alguma forma, para que o seu nome seja glorificado através daquela pessoa. Será que você pode fazer a oração de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? O problema é que nós estamos querendo o despertamento de Deus muitas vezes e nem sabemos a razão pela qual nós queremos esse despertamento. Eu acho lindo o hino de 339 da harpa cristã, porque o refrão dele diz assim: para fazer a tua vontade, quero de-te mais poder, dai-me a tua santidade, quero só para te viver, Senhor. Oh, aleluia! Desperta, ó Deus, desperta os que dormem. Deus usa instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento sempre será Deus. Para que Deus quer te usar, meu irmão? Pode ser para tirar pessoas do meio das drogas. Para que Deus quer te usar? Para entrar no meio das trevas e resgatar aqueles que estão em trevas. Para que Deus quer te usar? Pode ser para estender as mãos e curar alguém. Para que Deus quer te usar? Para que através do teu louvor vidas sejam resgatadas para o reino de Deus. Para que Deus quer te usar? Para que você seja referência dele dentro da sua casa. Aleluia, só quem quer ser usado por Deus. Ah, como eu sinto Deus aqui nessa noite, meus irmãos. Ah, como eu sinto Deus aqui nessa noite. Quem quer ser usado por Deus, levante as mãos nessa noite, levante as mãos santas nessa noite e adore, 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 adore. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a tua vida. Eu me lembro quando eu me congregava na congregação do Pôr do Sol, hoje congregação Ágape. Sempre que o pastor dizia isso: Deus tem um propósito para a sua vida. Eu abaixava a cabeça, levantava as minhas mãos. O Thomas se congregava comigo, o Thomas vai se lembrar. E eu dava glória a Deus, porque eu acreditava que aquelas palavras eram proféticas para a minha vida. Que o líder estava sendo direcionado por Deus a dizer aquilo para mim. E direcionado por Deus, eu estou dizendo para você nessa noite: Deus tem um grande propósito para a tua vida. Ainda que seja pequeno diante dos olhos dos homens, ainda que seja apenas nesse lugar, mas Deus tem um grande propósito para você. E é isso que você precisa entender, meus irmãos. Você não pode deixar Satanás roubar esta visão da sua vida. Você não pode deixar que as adversidades roubem esta visão de você. Você não pode deixar que o pecado tire essa convicção de você. Deus preparou algo para você, aleluia.
E eu vou falar aqui uma palavra que é chavão de pregador, mas eu vou dizer: queira o inferno ou não queira, se você estiver na presença de Deus, Ele vai cumprir os propósitos dele na sua vida. Quem crê, 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 levanta a mão, abre a boca e dá um glória para Jesus. Meus irmãos, quando o Espírito Santo sopra, nada pode parar. Nada pode parar. Tentaram parar a igreja primitiva. Gamaliel, cheio de entendimento de Deus, chega para Paulo e diz assim: Paulo, meu filho, não se meta nesse negócio não, Saulo. Se essa obra é dos homens, ela vai se acabar. Mas se essa obra é de Deus, você pode mover o céu, você pode mover a terra, você pode mover o mundo, você pode mover tudo. Mas essa obra vai andar, ela vai prosperar. Assim é a vida de um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Pode fazer o que for para parar você, mas você estará marchando na presença de Deus. Pode vir coronavírus, pode vir gripe, pode ser o que for, meu irmão, mas a igreja estará de pé. Oh, aleluia. Mas Deus tem finalidades para o despertamento. O que nós precisamos entender é que quando Deus Ele desperta-nos com propósito. Diga comigo nessa noite: Deus nos desperta com propósito. E qual era o propósito? Coloca aí o ponto 2. Qual era o propósito? Primeiro, a restauração nacional de Israel. Segundo, a restauração espiritual de Israel. A primeira finalidade de Deus era que o povo israelita que havia ido para o cativeiro e agora estão voltando do cativeiro, compreendesse que eles eram nação de Deus. O primeiro propósito do despertamento de Deus na igreja é para que a igreja entenda que ela é igreja. O primeiro propósito de Deus para nós, quanto a seus servos em comunhão, é para que entendamos que somos igreja. Não apenas um movimento, não apenas um grupinho separado, não, mas igreja. Diga comigo: nós somos igreja. E acerca disso, Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, o primeiro propósito, a primeira finalidade da restauração é para que a nação entendesse que era uma nação. E nesse período, meus irmãos, onde nós estamos vivendo crise de identidade, nós não sabemos mais. As pessoas estão perdendo o foco de quem são. O que eu sou? Qual o propósito de Deus para a minha vida? O que eu estou fazendo aqui dentro dessa igreja? O que eu estou fazendo nesse lugar? Para que Deus me chamou? Qual é o propósito específico de Deus para a minha vida? As pessoas estão perdendo a noção cognitiva da sua vida espiritual, porque o mundo está colocando neles essa dúvida. Será que tudo do que você acredita pode ser questionado? Será que tudo que você acredita, tudo que você imaginou que você é, pode ser colocado em xeque? O que é ser crente, o que é servir a Deus, o que é pertencer a uma igreja? O que é dizer eu faço parte, eu sou membro de uma denominação evangélica? As pessoas não sabem mais, não entendem mais o propósito para que foram tirados do mundo e tragos para a maravilhosa luz de Deus.
Deus está dizendo para nós nessa noite que o despertamento dele vem para nós, para que entendamos que ele tem um propósito específico para cada um de nós. E eu quero te dizer uma coisa, você não está aqui nessa noite perdido. Você não está aqui nessa noite sem saber quem você é. O que eu estou fazendo aqui, meu irmão? O que eu estou fazendo aqui? A gente aprendeu que a gente tem que correr atrás do nosso chamado. É ou não é? Você tem que entender para que você foi chamado. Você tem que buscar a Deus para que você saiba qual foi o chamado de Deus para a tua vida. E eu compreendi uma coisa, meu irmão, que parece que quanto mais nós buscamos entender esse chamado, nós não vamos entender. E aí a gente se coloca na posição de sermos totalmente dependentes de Deus. Aí Deus ele vai trabalhando, vai traçando para nós o caminho, vai mostrando para nós aonde é que nós devemos chegar, qual é o propósito e o objetivo dele para as nossas vidas. Ele vai colocando responsabilidade diante de nós, e aí a gente vai entendendo para o que a gente foi chamado da parte de Deus. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você não foi chamado para estar apenas sentado nesse lugar. Você não foi chamado para simplesmente estar de braços cruzados, vendo tudo acontecer em volta de você. Não. Pode ser que Deus não te chamou para liderar, pode ser que Deus não te chamou para ser um grande destaque, mas Deus sempre te chama para algo. Porque você precisa entender que você é igreja. Que você precisa entender que você faz parte desse propósito específico de Deus. Que se você se colocar na posição, aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Que se você se colocar na posição de entender o que você é na presença de Deus, Ele vai te usar de maneira gloriosa. Quem crê nessa palavra? A segunda finalidade é a restauração espiritual de Israel. Durante o cativeiro babilônico, meus irmãos, o povo israelita havia assimilado muitos costumes, muitas crenças, muitas histórias. Não havia mais o templo para cultuarem, não havia mais a possibilidade do sacrifício. Mas Deus agora traz uma renovação espiritual sobre a sua nação. Para que Deus quer nos despertar espiritualmente, pastor? É para que nós entendamos, meus irmãos, que dentro do nosso coração não há espaço para coisas mundanas, que dentro do nosso coração não há espaço para viver uma vida dividida, senão uma vida devota totalmente a Deus, meus irmãos. Deus não te chamou para servir a dois senhores. Deus não te chamou para servir a um Deus verdadeiro e a um Deus estranho. Não. Deus não te chamou para ser espelho e imagem dele dentro da sua casa, e fora daqui você ser um exemplo para o mundo. Deus não te chamou para isso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Porque o problema é que nós queremos viver uma vida dúbia, sim ou não? Levanta a tua mão, porque eu tenho a palavra de Deus para você nessa noite, aleluia. Fecha os teus olhos, oh glória, Jesus. Não esteja tão calado nessa noite, aleluia. Aqui é lugar de adorar ao Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para você. A tua vontade pode militar dia e noite para te afastar do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus está nesse lugar para te encher de força, para te encher de vigor, para te dar autoridade espiritual, para que você não pare na caminhada, para que você levante a cabeça e comece a andar cheio do Espírito de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Alamaha sorecanarabacanaraia.
Feche os teus olhos por alguns segundos nessa noite. Se você quer mesmo uma renovação de Deus sobre a tua vida, feche os teus olhos, vai adorando nessa noite, porque a palavra do Senhor nos diz: eu sou o Senhor que te tirou do cativeiro. Abre bem a tua boca e eu vou te encher. Seja cheio, seja cheio, seja cheio de Deus. Seja cheio de Deus. Receba renovo espiritual nessa noite. Se você veio aqui nessa noite para receber renovo espiritual, então levante as suas mãos, abra a sua boca e receba da parte de Deus. Aquela nação estava fraca. Thomas, aquela nação estava acovardada. Neemias relata que ele pergunta ao seu irmão Hanani: como é que está o povo lá? Me diz aí. Aí ele diz assim: rapaz, o povo que não foi e voltou do cativeiro estão abatidos, fracos, temorosos. Os muros estão fendidos. Neemias entende que precisa se levantar e ir até aquela nação, porque Deus o levantou para isso. E aí ele vai, meus irmãos, encontra uma nação em total desespero espiritual, amedrontada, com medo, porque os inimigos eram muitos. Oh, Espírito de Deus! Oh, Espírito de Deus! Mas de repente Neemias chega e começa a reconstrução do muro. Alguém lá fora diz assim: ó, esses muros são tão frágeis, esses muros são tão fracos, que até uma raposa derrubaria esses muros. Aí Neemias, que já está fortalecido no Senhor, diz assim: ó, pode deixar, tem problema não, tem problema não, vamos continuar trabalhando, meu irmão, porque quem nos renovou para essa obra foi Deus. Aí os muros vão sendo levantados, o povo vai trabalhando. A Bíblia diz que numa mão estava a espada e na outra mão o povo estava preparado. Por quê, meu irmão? Porque eles estavam trabalhando, eles não iam parar. Enquanto na mão direita estava a espada, na esquerda estava a colher. Vamos continuar trabalhando, meu irmão, porque quem nos fortaleceu para essa obra foi o Senhor. Meu irmão, não existe nada mais tremendo do que um crente cheio de Deus. É ou não é? É ou não é, meu irmão? Parece que não tem tempo ruim para ele. Rapaz, esse vírus vai matar todo mundo. Glória a Deus, vai não. Jesus já está salvando, Jesus já está operando, Jesus já está curando. Mas morreu tantos mil, tem nada não. Deus está trabalhando nesse negócio para que o nome dele seja glorificado, porque ele sempre enxerga um propósito de Deus, ele sempre enxerga algo melhor de Deus, porque ele está cheio do Espírito Santo. Aí pegam Neemias: Neemias, sai do meio da obra. Vem aqui, Neemias, vamos perder tempo numa besteira aqui. Aí Neemias manda um recado, diz assim: ó, diga lá que eu não vou para canto nenhum, que eu não vou descansar, que eu não vou cruzar meus braços, que eu não vou tirar férias. Por quê? Porque eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Quem está numa grande obra aqui nessa noite? Quem está numa grande obra aqui nessa noite? Quem está numa grande obra aqui nessa noite? Oh glória, oh glória, oh glória. Não pare, não pare, não pare, não pare, não para. Olha para esse irmão que está do teu lado aí com as máscaras mesmo, pode dizer assim para ele, ó: você está, diga, você está. Não, mais forte, você está. Como você está de máscara, ele não vai ouvir. Aí você fala mais, ó, diga assim: numa grande obra. Oh glória. Aí diga assim para ele, ó: não pare. Não, mais forte, você está de máscara, ele não está ouvindo. Não pare. Eita Jesus, só quem não vai parar aqui, só quem não vai parar, levanta as mãos essa noite. Oh glória,
São 9 horas, meu irmão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Fica de pé, glória a Deus. Fica de pé, glória a Deus. Nós já vamos encerrar. Deus te chamou para esse despertamento. Oi. Cruza aí os braços, cruza aí os braços. Fica aí, fica aí. Tu vai já orar. Está querendo se entregar a Jesus. Meus irmãos, senta aí. Põe tu corte, senta aí. Senta aí na cadeira. Do nosso meio. Que queira voltar. Que queira sair desse cativeiro espiritual. E queira se entregar aos braços de Jesus nessa noite. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Alá, xereman, arambagai. Feche os olhos, levante as mãos essa noite. Feche os olhos, levante as mãos essa noite, aleluia. Oh, Espírito Santo. Se você quer um despertamento espiritual nessa noite, começa a clamar. Começa a clamar, porque Deus vai ouvir o teu clamor. Clama a mim, respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, coisas que tu não sabes. Clama, clama, clama. Ore ramassu irama. Ai andere vassurikai. Ah, Espírito do Deus vivo. Ah, Espírito do Deus vivo. Ah, Espírito do Deus vivo. Vem nessa noite se reconciliar. Vem nessa noite se reconciliar com esse despertamento. Vem nessa noite se reconciliar com esse avivamento na tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ah, Espírito, Ele está aqui nessa noite. Você já parou de glorificar, meu irmão? Cadê essas varoas aqui de fogo? Já pararam de glorificar? As mulheres de oração, aleluia. Eu preciso de vocês, minhas irmãs, essa noite. Abram as bocas, levantem as mãos e glorifiquem. Glória a Deus. Me tirou do jardim. O
receba, receba, receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba, receba. Deus já está renovando, Deus já está renovando aqui nessa noite. Deus já está renovando aqui nessa noite. Sinta o toque, sinta o toque. Sinta o toque nessa noite. Sinta o toque de Deus aqui nessa noite, meu irmão. O diabo não vai vencer essa batalha na tua vida. O diabo não vai vencer esta batalha na tua vida. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, há tanto tempo que eu oro, pastor, eu vou parar, eu vou desistir, pastor, porque eu não aguento mais. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Pode ser que esse ano Deus ainda não faça, mas Deus está te dando forças para você continuar. Deus está te dando forças para você não parar. Você não vai perder esta peleja, porque quem está pelejando por você é o Senhor Deus dos exércitos. Olha Deus renovando aqui nessa noite. Ai, tem renovo de Deus. Deus renova a chamada, Deus renova propósito. Diga comigo nessa noite: Senhor, diga Senhor, mais forte, Senhor, usa-me. Quem quer ser usado, quem quer ser usado, quem quer ser usado por Deus? Só quem quer ser usado. Oh, aleluia. O Senhor te chamou e Ele vai cumprir as promessas dEle na tua vida. Ele vai cumprir as promessas dEle na tua vida. Meu Deus! A gente precisa encerrar, meus irmãos. Oh, glória! Levante as duas mãos e dá uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Mais forte, mais forte. Que as palmas louvem ao Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita.
Como é bom estar na casa do Senhor. Eita, meus irmãos. Eita, Jesus da glória. Essa é a alegria do Espírito Santo. Ó, o fogo está aceso aqui, meus irmãos. O fogo está aceso. O fogo está aceso aqui, glória a Deus. O fogo está aceso aqui, meus irmãos. Tem crente batizada no Espírito Santo? Tem. Se tem crente batizado aí no Espírito Santo, fala em línguas nessa noite. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, se liga com Deus. Eita. Anturimarraceia. Manturicandaravassia. Desperta. 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 Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, se maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. seu imenso poder. Seu Imenso poder, Ah, que poder tremendo, meu te irmão. virá socorrer quando tudo deixares no altar. Ama nessa noite. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração na presença de Deus, tem pra dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu. Tudo deixares no altar. quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser
meu Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Oh, glória. Deixa no altar. Renova esse altar na sua vida. Quando Elias renovou o altar, Deus desceu o fogo do céu. E um crente com altar em dias, meus irmãos, ele é imparável. Ele se movimenta e nada é capaz de parar a vida dele. Amanhã, às